Olá pessoal, bom, então como eu fui impedido de fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, em função de censura, né? Eu achei por bem gravar e postar no Instagram, e tão logo consiga postar no YouTube, obviamente eu farei isso, né? Pois bem, então nós combinamos para hoje a análise dos capítulos 3, 4, 5, 6 e 7, e obviamente tentando fazer a máxima vinculação com o que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos e meses, né? Particularmente da Lava Jato para cá, né? Bom, o que é que nós temos ao longo do capítulo 3? A revolta já se deu, não é? A rebelião já aconteceu, portanto a revolução está pronta. O poder foi assumido pelos animais e eles agora, nesse capítulo, iniciam a realização do projeto, né? Daquele projeto de nação, daquele projeto de fazenda, né? Então o que a gente tem? Nós temos os porcos como os líderes. Já vimos na análise anterior que eles construíram essa liderança a partir do discurso. O discurso é um elemento extremamente importante nessa obra. Nós notamos que ele é um instrumento de chegada e de manutenção do poder, não é? E, claro, a propaganda é aquela forma de organizar o discurso, aquela forma de organizar os processos persuasivos para a efetivação dessa manutenção de poder, né? Então, por exemplo, os porcos, nós vimos que eles tiveram acesso à leitura graças, digamos, à herança de uma cartilha deixada pelo Sr. Jones, não é? É muito interessante observar que tudo que eles conseguem construir, tudo aquilo que eles planejam num espaço que não era deles, que foi usurpado por revolução, não era deles de direito, embora eles habitassem aquele espaço. Tudo aquilo que foi construído, foi projetado, só o foi porque havia a herança deixada pelo Sr. Jones, não é? Essa herança, esses objetos, esses elementos, a gente pode compreender como uma tradição. Isso que os conservadores prezam tanto, né? A história, a tradição, os valores, a herança dos comportamentos, os padrões de vida, aquilo que é bom, que foi ensinado pela família, que foi ensinado pela escola, pela religião, e que o conservador entende como razoável, necessário para o equilíbrio da sociedade e da civilização e, portanto, quer manter, né? Então, eles primeiro herdam a capacidade da leitura. Herdam lá a cartilha, através dela aprendem a leitura, porque percebem que a leitura é um elemento que dá acesso ao conhecimento, que, portanto, a ascensão, né? De alguma forma o conhecimento garante a ascensão, se não o conhecimento acadêmico, ao menos o conhecimento do empreendimento, não é? Bom, então, vejam só, o desempenho de leitura entre os animais é diferente. Ficou claro para a gente no capítulo 3. Os porcos usam esse elemento e mais, eles usam o fato de que nem todos têm interesse pela leitura, até porque todos vão percebendo, vão manifestando a sua percepção, seu modo de ver desse objeto leitura, e um grupo acha que vale a pena apenas saber escrever o próprio nome, outro grupo já se satisfaz com um certo grau de acesso à leitura, e no final das contas, essa sociedade se divide entre semi-alfabetizados, não é? Entre, digamos, os chamados... você tem o grupo dos semi-alfabetizados, você tem o grupo do alfabetizado funcional e você tem também a minoria, que são os porcos, que tem uma capacidade de reflexão mais profunda e do uso dessa capacidade para obtenção de objetivos de maneira espúria, nada ética, né? Bom,
Ocorre que o resto da sociedade se contenta com aquilo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa destacar no capítulo 3 é esse diferente espectro, né? Esses diferentes olhares a respeito da importância do ato de ler. Bom, uma outra coisa que está lá com muita clareza são os tais dos comitês. Eles dividem, formam grupos que eles chamam de comitês. Eu já chamei na aula anterior de soviete, não é? A Universidade Brasileira hoje chama isso de coletivo. Os coletivos, cada qual abraça um tema, e no frigir dos ovos nada é levado a cabo, nada concretiza, nada chega a um produto final satisfatório, ou seja, todos eles fracassam, mas isso não importa, o que importa é o discurso, o que importa é o uso da ideia de comitê para a manutenção das ideias comunistas e para a difusão desse discurso identitário, que busca a proposição de uma sociedade igualitária, né? Sempre no campo da retórica. Bom, uma coisa que fica evidente, né, é o autoritarismo do Napoleão. Esse autoritarismo ele mostra o seu alto nível de perversidade no instante em que uma cadela tem uma ninhada e ele separa os filhotes imediatamente da mãe e vai educá-los num ambiente alheio ao ambiente familiar. Eles passam meses fora do ambiente familiar, a ponto de aquela sociedade esquecer, né? A sociedade se esquece da existência daqueles filhotes. Pois bem, isso se compara, por exemplo, a essa pauta educacional da esquerda brasileira, que a cada dia tenta construir um degrau nessa escada discursiva que tenta afirmar a noção de que o filho, a criança, é algo que tem que cada vez mais ser tutelado pelo Estado. Cada vez menos a família tem poder de decisão, poder de influência sobre a criança, e o Estado passa a ter mais diligência sobre formação, decisão, educação das crianças. Como é que isso se dá na sociedade contemporânea? Através das escolas de tempo integral e através das pautas progressistas. É por isso que a classe média brasileira já entendeu que a saída para evitar essa manipulação e essa doutrinação cega dos seus filhos, a saída para isso é o chamado ensino domiciliar, né? Ocorre que nós temos a esquerda inteira contra essa pauta do ensino domiciliar. Essa pauta é conservadora, essa pauta é da classe média. O PT do Lula já disse inúmeras vezes que odeia a classe média, né? E além disso, toda a sociedade progressista internacional, ela também ataca o ensino domiciliar e financia, estimula, constrói discurso absolutamente favorável ao ensino público, que eles chamam de público gratuito e de qualidade, e nós sabemos que nem é gratuito e nem é de qualidade, não é? Mas é a forma que tem de exercerem a doutrinação no seu máximo rigor, né? Bom, uma coisa que a gente vê também no capítulo 3 é a escalada de excesso de trabalho. Há no capítulo 2 uma promessa de utopia, não é? A ideia de revolução ela é marcada por promessas de utopia, vimos lá isso no capítulo 2, mas no capítulo 3, na hora em que essa sociedade utópica vai se construir, o que a gente percebe é que a divisão de trabalho é injusta, os critérios, não há proporção, não há divisão equitativa de trabalho, até porque os trabalhos mais pesados são destinados aos quadrúpedes, aos cavalos,
aos equíneos, e então sobram para eles aquilo que há de mais forçado, aquilo que há de mais pesado, não é? Então a noção de justiça na divisão, na cota, né, de esforço, ela não existe. Bom, durante esse processo de construção, ao longo do capítulo 3, daquela fazenda animal, né, da utopia, do idealizador dessa sociedade comunista, que foi o maioral, né, o porco maioral, a gente se lembra que lá no capítulo 2 eles estabeleceram um conjunto de regras. E esse conjunto de regras incluía que deveria haver um afastamento de tudo aquilo que fosse humano, tudo aquilo que tivesse a artificialidade humana, e todos deveriam ter acesso ao mesmo tipo de comida, ao mesmo tipo de utensílios, enfim. Há uma combinação, há uma proposição de norma, uma proposição de mandamentos, de lei, mas durante o processo os porcos começam a se apoderar da sede da fazenda, né, que eles tinham transformado em museu, que era o espaço habitado pelo homem, e na regra, no conjunto de regras, eles já tinham dito que homem não, animal sim, né, com outras palavras. Só que no transcurso desse capítulo, os porcos são descobertos não só dormindo na casa, como utilizando as camas, como tomando leite e comendo maçã. E aí, o que é que entra? Entra de novo o discurso. Porque na sociedade comunista, o discurso é a única coisa que existe de concreto, não é? A rigor, a gente sabe que não há construção objetiva no comunismo, né? O que há é retórica, o tempo inteiro. Retórica para o povo, retórica do dominador, do opressor, para justificar, para persuadir, para conduzir, enquanto esse opressor que persuade, que conduz, né? Que manipula, ele tem acesso aos melhores bens, aos maiores luxos e àquilo que houver de mais confortável. Então, o que acontece? Os privilégios são para os porcos, né? Que são os administradores, os burocratas, aqueles que operam o sistema da burocracia soviética, né? Mas aí, quando os porcos são flagrados pelos outros animais, eles dizem, olha, não imaginem que beber leite e comer maçã para nós é saboroso, não é. De forma alguma, nós preferiríamos estar com vocês comendo lavagem, né? Ocorre que nós temos o elemento cerebral, o nosso trabalho, a nossa missão nessa sociedade utópica, nessa nova construção que estamos fazendo é cerebral. Essa é a nossa missão. E a ciência já garantiu que o leite e a maçã são fundamentais para as necessidades fisiológicas que temos para garantir a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de organização e de projeto, ok? Então não é por prazer, nós não gostamos, mas nos sentimos obrigados a consumir isso para o bem de vocês. É tudo por vocês, ok? É tudo pela manutenção dessa sociedade, dessa construção coletiva que estamos fazendo, não é? E olha, e aí vem sempre a lembrança, não é? Vem sempre a lembrança. Se nós falharmos nessa organização, o Sr. Jones volta. O Sr. Jones é o opressor. Vocês querem a volta do opressor? Não, não querem. Então vocês precisam aceitar que a gente durma lá naquelas camas. Não há diferença nenhuma entre as camas da casa e o chão da pocilga, porque a cama é dura. O chão da pocilga é duro. O que há tanto lá quanto cá é palha sobre a coisa dura. Não há diferença. E nós não estamos usando os lençóis fabricados pelos homens, ok? Então, isso tudo justifica o fato de estarmos lá, naquele espaço mais adequado para a reflexão tão necessária à nossa sociedade. Então,
eles usam aí, entra um outro elemento, que é o uso da ciência. Não é? A ciência que disse que a maçã é importante para o cérebro, que o leite é importante para o cérebro. Então, é um uso da ciência, é um uso relativizado da ciência, sempre para justificar determinados atos, por mais ilógicos que eles sejam ou por mais arbitrários que eles sejam. Nós acabamos de ver isso durante a pandemia e estamos vendo agora durante os primeiros 10 dias do governo atual, não é? Bom, termina o capítulo 3, vamos ao capítulo 4. No capítulo 4, o que é que nós temos? Nós temos o mapeamento e o contraste das coisas que estão dentro da fazenda com as coisas que estão fora. A fazenda, quando era do Sr. Jones, tinha um nome. Depois da Revolução, ela passa a ter um outro nome, não é? Tudo isso, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista ideológico, vocês vejam o que o atual governo Lula vem fazendo com as questões centrais do governo Bolsonaro. Há uma demolição de tudo. Tudo aquilo que caracteriza a diferença ideológica é absolutamente demolido, é absolutamente aniquilado pelo sistema comunista. Não há progressão. Vejam, o governo Bolsonaro, ele havia progredido, ele acolheu as obras inacabadas do antigo governo, ou seja, atos da gestão anterior, e realizou a finalização delas. Ele acolheu e deu progresso, deu continuidade, deu ação a elas, não é? Algumas paradas, a maioria. Então, o pensamento conservador, ele se pauta por essa dinâmica. As sociedades comunistas não. Elas, por tradição, elas querem aniquilar absolutamente tudo que lembre o opositor. E além de aniquilar o que lembra o opositor, o que essa sociedade faz? Ela constrói uma nova narrativa para ela constrói uma nova narrativa para a demolição moral, ética, das personalidades do antigo governo e das ações do antigo governo, né? Vejam bem, nós sabemos, por exemplo, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva, quando deixou o Palácio da Alvorada, arrastou consigo inúmeros containers com objetos que pertenciam ao acervo, ao patrimônio do palácio. Isso foi citado pela Lava Jato, há imagens, há matérias e tal. Agora, quando sai o governo Bolsonaro e volta ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, o que ele faz? Ele tenta atribuir ao governo Bolsonaro essas práticas. Cria toda uma mise-en-scène, cria todo um teatro. A primeira-dama chama a imprensa, mostra cantos específicos danificados do Palácio da Alvorada, não dá uma visão de conjunto, uma visão panorâmica, mas vai ali naqueles pontos que estão fragilizados e os mostra como se eles representassem a totalidade daquele imóvel gigantesco, não é? Essa é a propaganda ideológica. No capítulo 4, os pombos são os representantes dessa propaganda ideológica, não é? E aí, o que é que nós temos? Os pombos fazendo esse papel de disseminação para os outros povos, para as outras fazendas, para os animais das outras fazendas, todo aquele conjunto de informações que são úteis ao sistema, que são úteis à manutenção do sistema e à difusão do sistema como um sistema ideal, melhor do que os anteriores, o único razoável, o único possível, o único capaz de garantir a felicidade, né? Então os pombos têm esse papel, é o papel da imprensa, né? É o quarto poder nessa estrutura de uso da retórica, de uso da informação, da propaganda, né? Bom,
Então, ora os pombos estão dentro da fazenda animal, da fazenda dos animais, ora os pombos saem para cumprir esse papel, né? E ora eles, depois de terem saído, voltam para trazerem as notícias do lado de fora, né? E aí surge a ideia, a informação do Sr. Jones como uma pessoa vitimizada, como ele é um representante do estadista que quer voltar ao poder, que quer retomar as suas propriedades, né? Então, o que ele faz? Ele dialoga com seus aliados. Quais são os outros aliados? São os outros fazendeiros, os vizinhos, né? Aí de um lado tem o Field, né? O senhor Frederick, e do outro lado a fazenda Foxwood. A fazenda Foxwood é uma fazenda mal administrada, gerida por um fazendeiro inexperiente, um bonachão, que ocupa-se mais de pescar e de caçar do que de cuidar da produtividade da fazenda, né? Isso também é uma representação de um certo tipo de governante, né? E o Sr. Frederick, ele é, ao contrário, e não é bonachão, ao contrário, ele é durão e ladino, é aquele negociador espertalhão que sabe as manobras de usurpação, de trapaça, faz os negócios mais vantajosos possíveis para ele, né? Então, ali, enquanto eles escutam o Sr. Jones falando da sua sina, esse senhor logo pensa em ganhar vantagem, né? em lucrar com a infelicidade do Jones através de alguma possibilidade de negociação com a fazenda dos animais. Esses dois fazendeiros, lá no capítulo 4 ainda, num determinado momento, eles tentam impedir a propaganda comunista. Eles não querem que no interior de suas fazendas, né, que os seus animais saibam dos sucessos, dos progressos, das ações dos animais da fazenda revolucionária. Então, primeiro, eles tentam impedir a entrada das informações e depois eles passam a usar a propaganda, construindo a pior imagem possível a respeito do que acontece dentro da fazenda dos animais, ok? Então, ali no capítulo 4, esse é um dos elementos centrais, né? Bom, o que acontece enquanto esses ambientes entre os fazendeiros, né, entre os estadistas, eles são mostrados, uma onda de rebeliões se espalha, né, pelo campo, de modo geral. E junto com essas rebeliões, se espalha também a estrutura simbólica. Um dos elementos dessa estrutura simbólica é a canção, né, dos bichos da Inglaterra, que passa a ser cantada por vários animais, campo afora, ok? E aí fica difícil para eles, porque eles não conseguem reprimir as manifestações artísticas. A canção é uma manifestação artística, né? A arte, não só a arte, mas os símbolos ideológicos, como hasteamento de bandeira, hinos, canções, manifestações estéticas de toda a natureza, elas, em diferentes grupos ideológicos, elas se fazem presente e ganham uma força muito grande. Nós vimos agora, nas manifestações, nas portas dos quartéis, os brasileiros patriotas cantando todas as canções militares, hino à bandeira, hino da independência, hino da proclamação da república, hino do soldado, hino nacional. O brasileiro se esmerou, né? Até porque a geração que mais se dedicou às manifestações é uma geração mais antiga, que por tradição escolar aprendeu essas canções todas, né? Bom, enquanto tudo isso se dá, uma revoada de pombos que estavam fora observando, né? Os pombos voltam e vão dizer que, olha, há uma tentativa de retomada preparada pelos humanos. Os animais já estavam devidamente preparados, já imaginavam que isso aconteceria,
E aí o capítulo, uma parte considerável do capítulo é usada, é construída para descrever essa batalha, né? Os homens são derrotados, um dos animais mata um homem, ele se sente extremamente arrependido, tem o sentimento do remorso, né? Ou seja, aqueles valores aprendidos na relação com Jones, né? Os valores conservadores estão ali e eles brotam, né? Logo vem o discurso comunista que diz, olha, é preciso aniquilar os opositores, né? Vamos nos lembrar, né? 4 patas sim, 2 patas não. Então, morte aos homens, ok? Sem essa de arrependimento. E aí é constatada a vitória e eles entram com os rituais. O sistema comunista é cheio de rituais, né? E eles fazem o hasteamento da bandeira deles, criam a condecoração do herói animal, né? Não é herói nacional, é herói animal, e do herói animal de 2º grau. E batizam a batalha. A batalha é batizada como a Batalha do Estábulo, não é? Então é isso, essa é a síntese do capítulo 4. E aí vem o capítulo 5. No capítulo 5, ele é um capítulo rico, é um capítulo bastante rico. Surge pela primeira vez uma recaída. Isso é comparável com, por exemplo, os cubanos fugindo para os Estados Unidos, né? A Maricota, que é aquela personagem vaidosa, que gostava das fitas coloridas, né? Que gostava de arrumar a crina, que gostava de se ver em tudo que houvesse o reflexo dela, ela começa a chegar atrasada ao trabalho e ela é sempre vista perto do bebedouro, perto dos lugares onde há acúmulo de água, olhando para a sua própria imagem e sentindo aquele prazer narcisista de se contemplar, né? E é esse prazer, esse desejo que vai trazer nela aquela lembrança dos símbolos do capital. Então ela é a primeira pessoa a ser, o primeiro animal a querer, a ter as reminiscências do sistema anterior, provocando um desejo de retomada ao sistema anterior. O que acontece? Vem a Clorinda, a flagra e entra com todo um discurso, né? Todo um discurso de opressão, de recriminação daquele comportamento de natureza capitalista. Mas mesmo assim a Maricota se deixa seduzir, ela foge, e ela foge por quê? Porque ela começa a receber carinhos no focinho, e esses carinhos eram a entrega de torrões de açúcar, né? E então ela passa a morar fora da fazenda, na companhia, no espaço do outro território, né? E os pombos flagram, testemunham e denunciam isso. E aí vem todo o discurso que as cabras sempre metaforizam o idiota útil, né? O idiota útil que está ali lembrando a regra, maquinalmente a regra do sistema. 4 pernas bom, 2 pernas mal. E é muito interessante isso, porque essa expressão 4 pernas bom, 2 patas mal, ela é uma expressão sem conectivos, não é? Ela é uma expressão que mostra que aquele que tem pouco contato com a leitura, ele vai sempre anular os conectores. Ele sempre fará construções linguísticas pouco sofisticadas, e a cabra está ali metaforizando isso, não é? Um outro elemento do qual a cabra é uma lembrança como eu disse, os idiotas úteis, né? De universidade. Toda vez que a gente tenta fazer um debate no ambiente universitário e alguém introduz uma ideia diferente da ideia dominante, há sempre um grupo de universitários
que grita frases de ordem, que faz barulho, que aumenta o volume, que impede a discussão racional, respeitosa e digna, impede que o outro lado seja ouvido. Então, existe sempre esse grupo de estudantes universitários fazendo esse papel imbecil, que é o que a cabra faz aqui também, né? Quando algo novo, que contraria o sistema é proposto, as cabras vêm e recitam esse mantra, não é? 4 patas bom, 2 pernas mal. Bom, ainda no capítulo 4, o Bola de Neve vem com o seu discurso lá da tecnologia, dos avanços tecnológicos, não é? E, aliás, estou no capítulo 5. E apresenta toda uma justificativa de construção do moinho de vento. Aí começa a se acirrar a diferença de ponto de vista dele para o ponto de vista do Napoleão. A gente percebe que o Bola de Neve é sempre aquele que possui a maior habilidade retórica, a maior capacidade de persuasão. O Napoleão aquele que tem o ímpeto mais arrogante, mais violento e mais silente. O Napoleão é silencioso, ele não trabalha com a sofisticação do argumento, não é? Então o Bola de Neve apresenta todos os argumentos que justificam a criação a realização desse projeto, e ele faz isso, mais uma vez, a partir da herança livresca do Jones, né? O que o Jones, de novo, lembra? O que ele simboliza? A tradição, né? Através de 3 livros. Um é 1000 Coisas Úteis a se Fazer em Casa, o outro é Alvenaria ao Alcance de Todos, e o terceiro é Eletricidade para Principiantes. Então, o Bola de Neve teve acesso a essa literatura, e a partir dela ele faz o projeto do moinho, e aí surge uma divisão na fazenda entre os cidadãos, digamos assim. E aí, gente, aparece um retrato da sociedade brasileira, de toda a sociedade, mas da sociedade brasileira hoje. Por quê? Vejam só, o Bola de Neve vem com uma proposta como se for uma proposta de campanha. Ele diz assim, eu estou prometendo, com a construção desse moinho, uma semana de 3 dias. Não é? Então nós vamos trabalhar muito menos e teremos abundância com a construção dessa obra. Vem o Napoleão e diz o seguinte, olha, o que importa é a manjedoura cheia, é a comida em abundância. Então, 2 facções, 2 lados se constituem, né, de modo bem evidente, um representado pelo Bola de Neve e outro representado pelo Napoleão, e aí vem o Benjamin, que não é a favor de nenhum dos lados. Então, o Benjamin é a representação, por exemplo, de uma espécie de centrão, não é? É aquele imparcial, é aquele que não tende nem para a esquerda nem para a direita, e que diz assim, ele diz lá no livro, né? Com moinho ou sem moinho, a vida continuará como sempre, continuará ruim. Então esse é o ponto de vista do Benjamin, que é a representação desse centrão aí, né? Bom, outras pautas começam a ser defendidas, ora por Bola de Neve, ora por Napoleão. O Napoleão, por exemplo, era a favor da arma de fogo. Ele dizia, olha, a qualquer hora o homem vai tentar outra vez retomar a propriedade. Não é? Então nós temos uma fragilidade, a fragilidade da nossa soberania ameaçada a qualquer hora, não é? Ou sempre. Portanto, é preciso que haja armamento, é o armamento que amedronta o inimigo potencial. E vem o Bola de Neve e diz o seguinte, não, a gente não precisa ter arma. Basta que rebeliões se eclodam pelo campo, pelas nossas redondezas. Porque enquanto houver um punhado de rebeliões, nenhum dos nossos vizinhos estará pensando em invadir o nosso território. Eles estarão cuidando das suas próprias rebeliões, né?
E se houver rebelião por todos os lados, a nossa soberania não estará prejudicada. Cuidemos de propor rebelião, né? E aí, o que é que o romance nos mostra? A novela, perdão. O que é que a novela nos mostra? Que a população fica dividida. Se você tem, de um lado, um conjunto de facções entre construir o moinho e ter a manjedoura cheia, entre fazer rebeliões e comprar arma de fogo, nesse momento, a população ela não consegue definir entre uma coisa e outra. E aí a narrativa nos mostra que a população vai acreditar naquele que estiver discursando naquele momento. Ou seja, a gente vê uma população sem instrução, sem cabedal de análise, de reflexão, sem aparato acadêmico sistematizado pela academia ou pelo autodidatismo, não importa, mas sem aparato e sem conteúdo para análise e para as decisões. E isso fica evidente na novela, no capítulo 5. Bom, aí o que acontece? O projeto do moinho fica pronto, os discursos, o que acontece o projeto fica pronto, mas a obra ainda não, né? O projeto antecede a obra. Nesse momento vai haver discurso para estabelecer o início ou não da obra, né? O Napoleão fala primeiro, e fala só 30 segundos. Fala pouco, sem expressividade, sem fluidez e sem eloquência. Vem o Bola de Neve e volta com toda aquela discussão de proposição de utopia. E a fala dele vem marcada pela eloquência, pela capacidade de persuasão, pela capacidade de emocionar, pela capacidade de convencer, né? E ele acaba sendo bem sucedido na sua retórica, muito mais eficiente que a retórica telegráfica do Napoleão. Ocorre que nesse momento Napoleão dá um sinal sonoro, e com aquele sinal sonoro ele evoca as forças violentas dos cães que ele havia criado, havia separado da mãe e havia criado e adestrado para a violência, né? Aí ocorre um espetáculo de violência. O Bola de Neve é deposto da sua liderança e é expulso do ambiente da Assembleia pelos cães. O que é que nós percebemos aí? Aquele emaranhado de bichos sai para acompanhar o espetáculo de violência e de expulsão, sai para ver aquilo, abismado, pasmo. E ao ver aquilo, e ao ver e contemplar aquele índice de violência mais acentuado do que o índice de violência realizado pelo Sr. Jones, o grupo de animais acaba voltando para o interior debaixo de silêncio, né? Sem protesto, sem manifestação, assustado diante de tamanha virulência, né? Voltam pé ante pé, silenciosos e amedrontados. Pois bem, aquelas criaturas ameaçadoras, assustadoras eram aqueles filhotes separados, né? Ou seja, os filhotes que não tiveram contato com a família, os filhotes que não tiveram a herança da tradição da mãe, que se transformaram nessas criaturas horrendas e pavorosas que a novela nos mostra. Ora, o Bola de Neve, portanto, é deposto e expulso, né? Ele é degradado, tal como aconteceu com tanta gente no Brasil, né? Alan dos Santos sai do país, os meninos do Hipócrita saem do país, o presidente da República sai do país, e uma outra pessoa violenta toma o poder. O que é que nós temos? Uma mudança de regras. Então, logo ele ascende ao poder,
o Napoleão muda as regras. E ao mudar as regras, a primeira coisa que ele faz é acabar com o debate que era tradicional entre os animais, né? Bom, o que acontece? De novo vem a questão da falta de conhecimento. Eles tentam protestar, mas não têm argumentos. Eles tentam protestar, mas não têm aquele cabedal, que é o conhecimento sistematizado, para interpretar esses atos da política. Não é? É esse conhecimento que pode apresentar os argumentos sólidos. Então, eles até tentam encontrar argumentos, mas eles não tinham ideias, é o que está escrito no romance, né, na novela. É a falta do cabedal. Enquanto alguns ainda tentam levantar uma proposição contrária, os cães começam a rosnar baixinho em tom ameaçador. Então vejam, absolutamente um retrato do nascimento e da instalação de passo a passo do sistema comunista, escrito aqui no trabalho do George Orwell, que é uma figuração fabulista da Revolução Russa, né? Aquilo que ele retrata em termos de acontecimentos episódicos fundamentais do pós-Revolução Russa é exatamente o que nós hoje vemos acontecer no Brasil desde o impedimento da nomeação do ministro Ramagem, lá atrás, né? Por Bolsonaro, quando pela primeira vez o ministro Alexandre de Moraes impediu um ato do Executivo, né? Um ato de livre nomeação do presidente da República garantido nas prerrogativas do presidente pela Constituição de 1988. A livre nomeação dos seus ministros, né? Bom, então, nessa hora em que alguém tenta protestar, um conjunto tenta protestar, um pequeno conjunto, não só os cães começam a rosnar, mas também as ovelhas, né, e cabras começam a recitar aquele mantra, né? 4 pernas bom, 2 pernas mal. E aí a possibilidade do debate, do contra-argumento, é impedida. Nessa hora, entre os animais começa a surgir as insatisfações, né? Ora, por que foi que o Napoleão fez isso? Por que foi que o Napoleão destituiu de forma tão violenta e rude o Bola de Neve? E aí vem, claro, sempre o assessor, sempre o adepto, né? Sempre o assecla, o cupincha, que vai dizer, olha, o Napoleão, não pensem que liderar é algo prazeroso. Não pensem que o Napoleão está feliz por liderar vocês. Não. Isso é de uma responsabilidade absurda. E o que acontece é que alguém precisa fazer isso porque vocês não estão preparados para a tomada de decisão. Não é? Vocês precisam dessa liderança e cabe a ele. Ele está se voluntariando, ele está se sacrificando em prol do coletivo. Não é? Bom, aí vem todo um discurso, né? Alguém tenta lembrar a bravura do Bola de Neve em situações passadas, durante a Revolução, e o Esganiço, né, o personagem que defende o Napoleão, vai dizer, olha, não basta a bravura. É uma qualidade do Bola de Neve, mas bravura sozinha não tem valor. Né? O nosso sistema precisa de lealdade e obediência. Então, assim como no crime, né? O crime tem a sua ética. A perversidade tem a sua ética. E aí o Esganiço vai lembrar isso à população. Né? E, de novo, ameaça todos com a volta do Jones. Vocês querem a volta da opressão? Né? Esse tipo de estrutura nós, conservadores, usávamos durante a campanha. Né? Vocês querem a volta do Lula? Não é? O governo anterior dele foi corrupto. O governo anterior dele quebrou o país. O governo anterior dele foi criminoso.
Você quer o retorno disso? Você não acha isso vergonhoso? Então, a lembrança do opressor é sempre uma estratégia para a manutenção de quem ocupa a hegemonia, né? O poder. Bom, aí nesse momento, não sei se você se lembra, lá no final do capítulo, o crânio do maioral é desenterrado. O maioral é o porco que idealizou a revolta, né? E a revolução. E, de novo, não é? Esse desenterrar, essa exumação é feita para criação de um rito, né? Um rito de louvor, né? Aos ideais da revolução, às ideias socialistas. Então, de novo, volta à questão da ritualística que sempre ocorre nesses sistemas. E aí o Esganisso entra para explicar que o projeto do moinho era mesmo um projeto do Napoleão e não um projeto originalmente criado pelo Bola de Neve. Que o Napoleão é que tinha criado e o Bola de Neve roubou o projeto, né? Aí ele cria lá as justificativas discursivas para isso e o Napoleão, portanto, vai dar prosseguimento à obra do Moinho de Neve, sempre com aquele discurso de utopia, né? De construção da utopia. Pois bem, o que é que a gente vê no capítulo 6? Eu vou trabalhar só o capítulo 6, estamos entrando em mais uma hora, né? Completando aí uma hora quase. A gente deixa o capítulo 7 junto com os capítulos finais para a próxima quinta, tá bom? Então, no capítulo 6, a gente vê que o trabalho é volumoso, é exagerado, é exaustivo, ultrapassa as jornadas convencionais, né? Esse trabalho ele não se distribui de forma justa. A gente vê os mais fortes, né, os maiores, trabalhando mais, exageradamente mais, os pequenos trabalhando menos. E no discurso do Napoleão, é dito que o trabalho será voluntário, ninguém é obrigado. O trabalho será voluntário e que todos trabalharão, inclusive aos domingos. E na construção desse discurso é dito que haverá punição para quem não se voluntariar. E que a punição será a redução da comida. Não é? Os porcos sempre postos como supervisores. E aí começa a haver escassez de produtos. Que produtos? Aqueles utensílios que a fazenda não produz. Aquilo que é industrializado, por exemplo. Né? Então, o sistema, no caso o Napoleão, né, começa a usar isso como justificativa para criar uma nova política. Ora, vocês se lembram que lá atrás, no capítulo 2, uma vez realizada a Revolução, ficou pactuado que eles não teriam contato com o mundo exterior, né? E que não teriam contato com as coisas dos homens. Acontece que nesse momento, o Napoleão resolve negociar, comercializar com os outros territórios. E aí ele usa a escassez de ferramentas e de utensílios para justificar essa necessidade de negociação. E de novo, vem a retórica para a construção dessa nova política, né, para justificar o desrespeito à lei criada anteriormente e todas as proposições legais começam a ser desmontadas sempre com uma justificativa retórica, não é? E aí Napoleão, para proteger os animais do contato com o exterior, ele diz que apenas ele fará essa negociação, apenas ele fará o contato com os humanos. Bom, e nesse momento surge de novo uma estrutura argumentativa contrária, mas vem a proposição destruidora dos argumentos, né, contrários, que é a seguinte: ora, isso está escrito em algum lugar? Isso está determinado por alguma lei? Isso está
registrado em alguma literatura, em alguma proposição científica? Não. Se não está escrito, é teoria da conspiração. Tá bem? Então, se não há registro, é fantasia, é teoria da conspiração. E nesse momento, os porcos passam a morar na casa sede. Os animais percebem, contestam, e a retórica vem e de novo resolve a questão, dizendo, olha, o nosso trabalho é cerebral, ele é muito importante, ninguém quer a volta do opressor. Então é preciso que nós tenhamos uma hora a mais de sono, é preciso que nós tenhamos aquelas condições alimentares, é preciso que nós tenhamos aquele isolamento para a elaboração do nosso trabalho cerebral. Não é? Bom, aí vem a derrubada do moinho, numa noite, no final desse capítulo 6, e a derrubada do moinho, ela é usada pelo Napoleão para justificar a condenação à morte de Bola de Neve. E aí a gente percebe, nesse momento da novela, a gente percebe a construção desse traço que caracteriza o sistema comunista como o traço da violência, né? O traço da eliminação, da aniquilação absoluta dos opositores. Vejam o que acontece hoje no Brasil, né? Quando nós encontramos os partidos, as lideranças dos partidos, todas elas apoiadoras do então presidente Lula, pedindo, por exemplo, o cancelamento do passaporte do presidente Bolsonaro, a penhora de bens do presidente Bolsonaro como uma garantia para as despesas decorrentes do vandalismo praticado no último domingo, como se ele tivesse responsabilidade naqueles atos, né? Mas, como a gente viu, tudo se constrói pela retórica. Então não importa, não é necessário para esse sistema, mostrado aqui na novela, não é necessário para esse sistema o fundamento jurídico. Não é necessária a evidência de prova, basta a construção do argumento, por mais falacioso que ele seja, até porque a gente viu que a falácia, a tergiversação, quando bem construídos, elas mostram o quanto pode a ditadura da toga, né? Ela dispensa as regras da processualística jurídica, ela dispensa as regras do fundamento, ela usa tão somente a força, a violência, né? Que é o que o Napoleão usa aqui nesse instante em que ele dá uma sentença. Olha, foi ele que fez, eu estou percebendo, estou farejando isso, essas pegadas são dele, esse cheiro é dele, e eu decreto, né, eu sentencio a condenação de morte do Bola de Neve. Bom, estamos aí em 1 hora e 5 minutos, mais do que isso começa a ficar muito cansativo. Na próxima quinta, havendo permissão do YouTube, faremos no YouTube. Não havendo, a gente faz numa conta reserva que eu tenho do Instagram, tá bom? Depois eu passo para vocês a conta reserva. Eu vou agora editar esse vídeo, acelerar um pouquinho, para ficar mais rápido, para vocês verem, e postá-lo no canal do Telegram e tentar postá-lo no Instagram. Um abraço a todos, até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus.